Olá, tô aqui de novo pro segundo vídeo do Projeto Show Barriga. Hoje é dia 15 de outubro de 2012, claro. Bom, eu fiz o outro vídeo na sexta-feira retrasada. Eu não consegui fazer na sexta-feira, tava viajando e tal. Fui visitar uns parentes. E casa de parente é aquela coisa, né? Você come na casa de um e depois vai visitar o outro. Aí tem outro lanchinho. E todos os parentes querem te levar para um lugar legal para comer e tal. Então, todas as semanas eu queria ter uma coisa bonitinha e bacana. E uma vitória, um sucesso para contar para vocês. Mas hoje eu não tenho. Mas eu quis desde o início disso ser sempre sincera no que eu falasse e gravar, mesmo que eu tivesse ganhado peso, mesmo que eu não tivesse conseguido me alimentar direito e me exercitar. Eu prometi para mim mesma que eu ia fazer isso, eu prometi para Deus que eu ia fazer isso, então eu estou cumprindo minha palavra. Eu tenho aprendido muito sobre cumprir sua palavra e tem sido muito importante para mim cumprir minha palavra sempre. Mas é claro que eu falar que eu estava na casa de parente e tal, na verdade é só uma desculpa. Não passa disso e eu não quero dar desculpas. Eu cansei de dar desculpa já para tudo, eu cansei de dar desculpa para isso. E a verdade é que, bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é isso que a Bíblia fala. E eu podia comer todas aquelas coisas, assim como eu podia também ter feito decisões, ter tomado decisões mais saudáveis para mim. Ter me exercitado de verdade, ter feito as coisas direito, e eu não fiz. Eu não fiz porque eu não quis mesmo, porque na hora eu não tomei a decisão certa. E eu podia ter tomado essa decisão certa. Existe uma coisa dentro de nós que chama domínio próprio, que Deus nos deu. É um dos frutos do Espírito que Deus nos deu. Então, eu queria muito ter feito isso essa semana, mas infelizmente eu não fiz. E essa semana, assim, quando eu fui vendo que eu não não fui tomando decisões saudáveis e não estava emagrecendo, eu sabia que eu não estava emagrecendo. Pelo tanto que eu estava comendo e pelo tipo de coisa que eu estava comendo. Eu sabia que eu não ia emagrecer. E aí foi me dando aquela angústia, assim, aquele pavor de estar virando aquela mesma pessoa que eu fui antes, a mesma fracassada que desistiu 1 milhão de vezes. E aí vira um ciclo vicioso, assim, porque você come mais, que eu como mais depois que eu lembro disso. E aí depois que eu como mais, eu fico triste de novo, porque, poxa, eu comi muito mais do que eu deveria ter comido. E aí vai virando esse ciclo vicioso de comer mais porque você tá ansiosa e ficar mais ansiosa porque você comeu mais. Então essa parte aí foi muito complicada. E eu desanimei, e eu parei mesmo, eu falei assim, vou parar com esse trem, pra que eu vou fazer isso? Só que aí, eu acho não, eu tenho certeza que o Espírito Santo age dentro de nós nessa hora. E eu comecei a me lembrar de alguns versículos que foram vindo na minha mente e que eu queria compartilhar com vocês. Um dos versículos está lá em Josué, que com Josué aconteceu o seguinte, Moisés morreu, e Moisés era que estava ali liderando o povo hebreu para ir para a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Só que Moisés morreu e aí, o que ia acontecer? Deus foi e chamou Josué. E aí quando ele foi falar com Josué, tá lá no livro de Josué mesmo, no primeiro capítulo, Deus fala assim para Josué, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu fiquei pensando nisso, assim. Deus está sempre com a gente, independente do que acontecer, independente dos nossos erros, dos nossos fracassos e de tudo mais que acontecer. Independente de tudo, Deus está do nosso lado. E aí eu me lembrei de outro versículo também, em Filipenses, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. E essa é a verdade. Deus salva a gente de nós mesmos, sabe? O Espírito Santo salva a gente de nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso e a gente é enganoso. E a gente não sabe mesmo o que pensar. A gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus para todas as coisas. E essa é uma das coisas que eu preciso de Deus. E eu posso todas as coisas em Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Deus. Ele deve ser a nossa força sempre. Então, esse foi outro versículo que eu me lembrei, que falou muito ao meu coração. E um outro versículo ainda, que está lá em Lucas, tem ele em Marcos também, que foi uma coisa que Jesus falou. Jesus falou, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, para eu seguir Jesus, para eu estar perto de Jesus e para eu conseguir alcançar os meus propósitos, eu preciso
negar a mim mesma e eu preciso carregar a minha cruz todos os dias. Não é só um dia, não é só lá no dia que eu fiz o vídeo, que eu falei, não, eu vou fazer. É todos os dias levantar da minha cama e lembrar, hoje, só hoje, eu vou comer direito, eu vou me exercitar. E eu vou fazer isso para a glória do Senhor. E isso é muito difícil. Se lembrar disso todos os dias, se lembrar disso na hora lá que uma pessoa te oferece um chocolate. Aí você fala, não, eu não quero, porque você se lembrou que você está fazendo aquilo para a glória de Deus, e isso é muito difícil. E isso tem sido muito difícil para mim, assim. Eu não penso muito no que eu estou fazendo, então eu preciso dar aquele tempo de pensar, será que eu devo comer isso? Isso aqui eu posso comer, mas será que convém eu comer? E nem sempre convém, na verdade a maior parte das vezes não convém. Então, é me vigiar mesmo, é me vigiar e estar em oração o tempo todo e estar perto de Deus. Eu também me lembrei de mais um versículo que está em Romanos. Eu sei que essa luta vai ser muito dura, é uma tribulação mesmo na minha vida. É uma luta assim de todos os dias e de sempre, e que eu vou ter que fazer provavelmente pro resto da minha vida. Todos os dias da minha vida eu vou ter que me lembrar que eu preciso ser saudável, que eu preciso fazer isso para a glória do Senhor. E viver no mundo de hoje desse jeito, com essa mentalidade, não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil para ninguém, na verdade. 50% da população de Belo Horizonte tá com sobrepeso. Então tem sido uma dificuldade de todo mundo mesmo. A oferta de alimentos é muito grande, a facilidade de comprar alimentos é muito grande, então tá complicado mesmo. Fora que em Belo Horizonte, a única coisa para fazer de lazer é comer ou ir no cinema. E depois do cinema, normalmente você come. Ou então ir pro bar, o que eu não faço, mas para quem faz ainda é pior. Então, mas teve um versículo que eu lembrei em Romanos, que diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E esse versículo veio à minha mente, eu já tinha ele escrito há muito tempo já, e eu fiquei pensando assim, que eu quero abraçar a dor mesmo. Meu irmão, quando eu tava me exercitando junto com ele falava, quando eu tava correndo e morrendo de dor e morrendo de cansaço, ele falava comigo, Raquel, a dor é sua amiga. Você precisa aceitar a dor é sua amiga, a dor é boa pra você. E pô, isso é meio complicado de entender, né? Como que a dor pode ser boa? Tá ali doendo, você tá sofrendo, e mesmo assim a dor é boa, porque a dor produz um caráter aprovado. E é esse caráter aprovado que eu busco, é esse caráter aprovado que vem do Senhor. Não é de vocês, não é de mim mesmo, não é da minha família, não é de nada disso. O caráter aprovado vem de Deus. O caráter só pode ser aprovado por Deus, é o único caráter que vale a pena ter. Então, é isso aí. Tem um último versículo que eu queria falar para vocês, que também falou muito ao meu coração, que também está em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Muitas vezes, assim, quando isso acontece, quando eu não consigo perder peso, eu desanimo. Porque eu falo assim, esquece esse trem tá muito difícil, eu não vou conseguir mesmo, então vamos parar com isso. E aí eu paro e eu não sigo em frente, porque eu não consigo me esquecer do fracasso que eu tive, mas eu quero me esquecer hoje do que ficou para trás. Quero me esquecer da semana ruim em relação à minha saúde que eu tive. Quero me esquecer das decisões erradas que eu tomei e tomar decisões certas essa semana. Tentar acertar. E vai ser isso, vai ser um processo de tentar acertar. E é uma coisa de tentativa e erro mesmo. Eu sei que ali na frente eu vou cair, mas eu vou levantar, eu vou sacudir a poeira e dar a volta por cima e continuar seguindo mesmo. É por aí, e minha oração, assim, a oração da minha vida mesmo, é que eu e vocês, eu e você que tá aí me assistindo, que a gente sempre tenha coragem de encarar os nossos medos, encarar os nossos desafios e entregar eles na mão de Deus e ir ali com oração, com foco, força, fé e seguir ali pertinho de Jesus até alcançar o nosso alvo, porque eu sei que o alvo vai ser alcançado, nem que seja só quando eu for para a eternidade, só quando eu for para o céu.
mas eu vou alcançar o meu alvo. Eu vou alcançar meu alvo porque é isso que o Senhor quer de mim. E é isso aí. Essa semana eu vou melhorar. Essa semana eu vou melhorar com certeza. E eu quero fazer isso para a glória do Senhor. Eu espero que semana que vem eu tenha bons resultados para falar para vocês. Eu tenho boas coisas. Mas é isso aí. Eu espero que tenha enriquecido a vida de você que está aí, assim como esses versículos têm enriquecido minha vida, enriqueceram muito minha vida hoje. Foi bênção mesmo e eu acredito que o Espírito Santo fala no nosso coração o tempo todo. Então é isso. Muito obrigada por vocês me assistirem e até semana que vem.